tenho certeza absoluta que desde o início do ano nós aprendemos e ouvimos muitas coisas sobre várias áreas da nossa vida. Eu tenho certeza que a parte final é sempre aquela onde nós saímos daqui completamente cheios do fogo, entusiasmados, animados para poder pregar Jesus para as pessoas. Eu quero dizer para você que realmente nós vamos sair daqui assim, se Deus permitir. Mas antes, eu preciso mostrar para você a realidade que a nossa igreja, eu digo a nossa igreja como a igreja do mundo inteiro, cristã, tem vivido, principalmente no meio dos jovens. É importante que você entenda que hoje a igreja de Cristo, ela precisa tomar conta de algo que muitas vezes a própria igreja deixa de ter esse algo nas mãos, que nós chamamos de autoridade sobre as trevas. Não há possibilidade de nós podermos ganhar vidas para Jesus se a gente não entender o quanto que nós precisamos nos encher de Jesus e assim manifestar Jesus para as pessoas. E para isso eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Colossenses capítulo 12 diz assim, ó: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam de toda profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Você já se perguntou por que vidas não estão sendo salvas, como a própria Bíblia descreve em várias histórias que os discípulos viveram? Por que hoje, muitas vezes, não há a possibilidade de uma noite, 3.000 pessoas entregarem a sua própria vida ao Senhor Jesus? Por que uma pessoa não é usada por Jesus hoje para transformar, muitas vezes, um auditório de mais de 1.000 pessoas? E eu me coloco junto com você nisso. Eu tenho certeza absoluta que a sua maior motivação, eu tenho certeza disso, é viver a Bíblia nos nossos dias. Nós poderíamos falar que viver a Bíblia muitas vezes é difícil. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas minha resposta é não. Se fosse tão difícil assim, Jesus não nos daria a motivação dentro do nosso coração de vivermos a Bíblia e aquilo que a Bíblia diz, de Gênesis, Apocalipse. Se você observar a nossa realidade, e vou ser bem sincero para você, eu sei que eu posso mexer com o seu coração, eu quero dizer para você que eu estou falando isso, porque eu te amo muito, muito mesmo. Eu quero te dizer que a nossa geração não é uma geração do fogo. A nossa geração não é uma geração de apaixonados pela leitura da Bíblia. A nossa geração não é apaixonada pelo lugar secreto. A nossa geração, muitas vezes, está muito mais apaixonada pelo aquilo que o mundo tem nos oferecido. Se você observar, a nossa realidade realmente não é de fogo espiritual, mas é de mornidão espiritual, do orgulho espiritual e da mitidez espiritual. Vou dar um exemplo para você. Quantas pessoas que já entraram aqui no Ministério DIP, ou quantas pessoas entraram na sua célula, se você vai em uma célula, que hoje não faz mais parte? Ou se não, quantas pessoas que você pode ter a oportunidade de falar de Jesus, mas muitas vezes, por causa dessa mitidez espiritual, essa pessoa, ela preferiu sair da igreja. Sabe qual é o motivo disso? É simples. Como que eu vou ser algo? Tanta coisa que eu estou errado, sendo que ele ou era tão perfeito. Muitas vezes nós estamos transparecendo uma coisa que nós não somos. E essa coisa é perfeitos. Não há possibilidade de nós conseguirmos ser apaixonados pelas almas. E às vezes nós sentimos os santos, os espirituais, sendo que a gente não consegue lidar com um pecador que às vezes é mentiroso.
Nós estamos muito mais propícios em apontar o dedo no nariz daquele que está pecando do que estender as mãos? Qual é a possibilidade de essa série de mensagens virar bem-sucedida até dezembro para a sua vida? Olha como está, principalmente, a nossa mentalidade de poder, principalmente, evangelizar, e como estamos na campanha, aonde está o teu irmão? Na verdade, esse título tem que ser diferente, aonde estão os teus irmãos, porque é muita gente perdida, é muita gente precisando de Jesus, e há muita gente que você falou de Jesus, e hoje não está mais ouvindo de Jesus. Primeiro, porque realmente concordo com você, Tiger, porque a pessoa quer, concordo. Ela não quer mais ouvir, ela não me responde no WhatsApp, ela não atende mais as minhas ligações, ela não quer nem tomar um suco comigo, ela não quer ouvir de Jesus. Eu concordo com você. E qual que é a solução disso? E você sabe muito mais do que eu, que é o quê? Vida de oração, batalha espiritual, isso aí, vamos pôr o dinheiro no chão. Nós sabemos fazer. E aí, uns poucos homens e mulheres bons e fervorosos podem fazer muito mais no ministério que uma multidão de homens e mulheres mornos. Olha para você hoje. Veja o tanto de ministrações que você ouviu, e a pergunta que eu quero fazer para você: o que mudou? O que Deus pediu para você tirar e você ainda não tirou? E o que Deus pediu para você colocar na sua vida e ainda você não colocou? E aí sabe o que nós fazemos? Uma autodefesa. Nós vamos muito mais culpar o exterior e as pessoas do que chamar a responsabilidade para mim, por que eu não estou fazendo aquilo que Jesus quer. É muito mais fácil eu chamar a responsabilidade da grande comissão, ide e fazer discípulos. Não, isso é para pastor, líder de célula, supervisor, mas para mim não. Estou começando, eu nem sei nem ler, eu não li a Bíblia ainda inteira, e como que alguém quer falar para mim que eu preciso evangelizar? Eu não sei nem um versículo de cor, como que eu vou evangelizar? Vai, e Deus vai te usar muito, só por causa disso. Não, mas eu não consigo, eu tenho uma vergonha. É aí que Deus vai te usar. Aonde chega o nosso limite, é onde começa o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Você precisa entender que todos os nossos sonhos, eu digo nós, como uma grande família, você na sua família, os seus sonhos pessoais, ministeriais, profissionais, isso Deus ama muito. Ele quer, como Pai, fazer com que cada um se realize conforme o propósito dele aqui na terra. Sim, 1000 vezes sim, mas ainda assim não é o principal. Se você observar dentro da Bíblia, você não vê os discípulos fazendo aquilo que eles gostariam de fazer em determinados momentos. Eles sempre estavam com o foco e os olhos fixados em algo. Eternidade. Vidas sendo ganhas para Jesus. Vidas ainda mais conhecendo a Jesus através da vida deles. Isso alimentava os discípulos. Isso alimentava a igreja primitiva. E olha que interessante. O que realmente precisa ter colocado dentro do seu coração? É mais paixão, é mais fogo, mais fervor, menos do mundo, menos pecado, menos egoísmo. O evangelismo não acontece se formos pessoas egoístas, que só pensam nos nossos próprios prazeres. Avivamento começa na vida de oração, santidade e a palavra de Deus. Uma coisa que é importante que você vai entender é que Deus prefere que você seja sincero consigo mesmo e reconheça que a sua vida de intimidade está um fracasso fora da igreja. Eu digo isso de experiência própria, principalmente caminhando com alguns. Como que ainda nós vamos escutar sempre nas pregações para jovens que jovem é oscilante? Uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal. Uma hora eu quero ir para a igreja, uma hora eu quero ficar em casa. Uma hora tá super de boa, agora não está tudo bem. Não, uma hora eu amo todo mundo, daqui a pouco eu estou me cortando no meu quarto. Uma hora eu amo aquela professora da faculdade, uma hora, meu Deus do céu, que professora é essa? Está encapetada. Nós amamos todo mundo, daqui a pouco a gente não ama mais ninguém. Olha como está, principalmente as suas emoções diante da palavra de Deus. Por que tem domingo, tem sábado, tem final de semana, tem mês, enfim, tem anos, que às vezes você passa, e dias,
passa extremamente bem de intimidade com o Espírito Santo, ama ler a Bíblia quando antes de dormir, acorda querendo orar, ouve músicas que tocam o seu coração, louvores e assim sucessivamente, mas tem dias que não consegue nem tocar na Bíblia. A pergunta é, como nós vamos evangelizar assim? Como que nós vamos amar e ser apaixonados pelas almas? Isso é interessante que você saiba. Os discípulos mornos são perigosos para aqueles que estão vindo a Cristo, do que aquele discípulo fervoroso que está começando na fé e não sabe muita coisa da Bíblia. Uma coisa importante que você entenda e guarde essa frase. Você precisa entender que discípulo morno gera discípulo desleixado. Minha pergunta em relação a essa frase é a seguinte: se Deus multiplicasse aquilo que você é hoje, todas as pessoas teriam a vida eterna? Todas as pessoas poderiam erguer as mãos diante do louvor e declarar, como o próprio a Bíblia diz, coração puro e mãos limpas? Como que está a sua melhor versão diante de Deus? Porque não há possibilidade de nós ganharmos vidas para Jesus, e nós ganhamos, a gente deixa ela para lá, a gente não vai cuidar dessa pessoa, isso não tem como. Automaticamente, quando você cuida de alguém, ela vai se aparecer como você, vai pegar às vezes os seus trejeitos, e principalmente vai aprender com você, o que você vai poder dar. Isso é interessante. Alguns já se perguntaram por que pessoas não venham a Cristo através deles, nesse sentido assim: por que eu prego? Por que às vezes eu lidero uma célula? Por que eu venho para o culto, eu chamo, eu faço e etc. E não acontece nada? E aí vai. Muitos estão pregando Jesus, liderando célula, orando dentro da igreja, mas não acreditam mais no poder do nome de Jesus. Aí me responde uma coisa: com que razão essas pessoas irão acreditar em você, sendo que você mesmo não acredita mais naquilo que você prega? Você realmente acredita que uma pessoa ela pode ser curada do câncer hoje? Uma pessoa pode começar a enxergar hoje? A pessoa pode começar a falar hoje? O que vale mais? A nossa vida aqui na terra, daquilo que tem nos preparado na vida eterna? Uma coisa que tem nos atrapalhado nós estamos vivendo muito mais terra-terra do que céu-terra. Entenda, a nossa vida aqui vai acabar, e glória a Deus por isso. Estaremos no céu eternamente, mas para isso existe um preço que nós precisamos pagar, e o único preço que nós precisamos pagar é apenas agradar o coração de Deus e amar as pessoas, independente daquilo que elas façam, deixam de fazer, daquilo que elas são ou eram, e assim sucessivamente. O objetivo da nossa vida é levar pecadores ao arrependimento, edificar o corpo de Cristo. Não existe outra coisa na vida de uma pessoa que já conhece a Jesus, a não ser viver pelo objetivo maior, que é em ganhar vidas. Aplausos, fama, popularidade, honra, riquezas, tudo isso é em vão. Se não ganhamos vidas, se nós não amadurecermos, nossa vida é um fracasso. Do que vai adiantar eu e você conseguir realizar todos os sonhos possíveis aqui na terra, se nós não ganharmos vidas? Qual vai ser, principalmente, a nossa resposta diante de Jesus, se eu e você não ganharmos vidas? A questão aqui não é você ser motivado a estar de segunda a segunda aqui na igreja. Às vezes Deus te escolheu, te formou lá do ventre da sua mãe, não é para você ser uma pastora, não é para você ser um missionário, mas às vezes para você ser um advogado, uma engenheira, um doutor, uma médica, um veterinário. Nem todo mundo vai ser pastor, nós sabemos disso. Nem todo mundo vai ser um líder de célula, porque imagina só, imagina a Marília inteira sendo líder de célula. Vai ter célula? Vai ter célula, gente? Não vai ter. Tem equilíbrio quando você ouve esse tipo de situações, de ministrações. Por quê? A responsabilidade de mostrarmos Jesus para as pessoas não está naquele que pega o microfone, naquele que canta, não está naquele que pega o papel do estudo da célula. Essa responsabilidade é de todo mundo, de todo mundo. Uma outra pergunta para você ver como está o seu coração e a sua vida com Jesus nesse sentido é: qual foi a última vez
que você chorou pelas pessoas que estão perdidas? Qual que é o choro no seu lugar secreto? Deus, me muda. Deus, faz de novo. Deus, coloca fogo em mim. Deus, multiplica. Deus, faz isso, faz aquilo. Nós pedimos tanto. Deus fala assim, ei, calma aí. E o id? Eu posso dar tudo que você quiser, minha filha. Eu posso dar tudo que você quiser, meu filho. E é minha vontade. Qual que é a minha vontade? Conforme a minha palavra está dizendo. Ide. Almas. Não tem como o nosso coração pulsar mais em nossa vida até o último suspiro que nós tivemos aqui na terra, a não ser paixão por almas. Você consegue ser uma pessoa apaixonada por almas fazendo a prova da faculdade. Você consegue ser apaixonado por almas trabalhando. Você consegue ser apaixonado por almas aonde você estiver. Mas a única coisa que tem nos atrapalhado se chama mundo. E sabe o que tem acontecido? O mundo tem entrado muito mais dentro da nossa vida do que a própria palavra de Deus em nós. E olha que interessante. A vida que você ganhou, e principalmente, você evangeliza, você busca, vai atrás e etc. E às vezes, nós temos uma mentalidade do seguinte: a vida que a gente ganhou não é da nossa responsabilidade. Mentira, é da sua responsabilidade sim. Se você ganhou, cuide, ame, vai atrás, proteja, dê a sua própria vida, dê o seu tempo, dê o seu conhecimento. Ame essas pessoas que você está ganhando para Jesus. Você já viu algum pai ou uma mãe falar assim: acabei de fazer um filho, joga ele no mundo e fala assim, agora ele que se vire? Você não vê isso acontecer? Por que você vai fazer isso com seu filho ou sua filha espiritual? Como que eu e você nós vamos ganhar vidas e a gente tem literalmente uma preguiça de cuidar das pessoas? Por quê? É simples, já vou responder o que você responderia. Pessoas dão trabalho. Preste bem atenção. Quantas vezes você não deu trabalho para Jesus e Ele nunca desistiu de você? Quantas vezes você já deu trabalho a alguma pessoa aqui dentro da igreja e ela não desistiu de você e você está aí para a glória de Deus sentado ouvindo essa ministração? O que está faltando dentro do nosso coração? O que Jesus deveria perguntar para você? Falar assim, filho, filha, o que está faltando aí para esse fogo mexer com você? O que realmente precisa acontecer na sua vida para você falar assim, nossa, eu preciso acordar agora, minha vida está passando. O que necessariamente precisa acontecer com você para você ver que a única coisa que importa para você é isso aqui, ó, palavra. Deus busca jovens apaixonados pela palavra, apaixonados pela santidade, apaixonados pelas pessoas, obedientes com os pais, fiéis, leais, transparentes, que glorificam a Deus, não importa onde estejam. Isso é o que Deus espera. Uma coisa que você tem que entender é que às vezes nós temos feito tantas coisas e nós achamos que está indo muito bem, ou seja, aquela linda frase, o que vale é a intenção do coração. Mentira! Olha só, biblicamente, se todo mundo tivesse a intenção de coração de usar, a arca estava viajando, chega uma hora que acontece, lá naquela, como chama aquele negócio do boi lá? Carroça do boi tropeça, a palavra diz lá que a carroça dá uma balançada, e o que acontece com a arca? Ela vai cair no chão. O que Uzá vai fazer? Proteger a presença de Deus. Uzá não vai deixar com que a arca do Senhor venha ter um risco. Olha a intenção do coração desse cara. Sabe o que aconteceu com ele? Foi fulminado. A intenção do coração não pode ser resposta nenhuma daquilo que você está fazendo para Deus. Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos sendo como Uzá, e por causa da graça, ninguém está sendo fulminado. Porque se não fosse, tinha muita gente que já tinha morrido. E aí nós estamos vendo, principalmente, e tendo como o ministério de Jesus, e principalmente aquilo que Ele colocou dentro de você, daquilo que Ele colocou como responsabilidade nas tuas mãos, uma motivação de usar.
Eu faço do meu jeito, se alguém falar alguma coisa, o que eu faço? Eu saio de cena, põe outro no meu lugar, muito mais fácil. Covardia, não toma responsabilidade até o final. Muitas vezes existe um espírito em nós, que nós estamos evangelizando e sendo como usar, espírito de medo. O diabo tem paralisado a igreja para o evangelismo. Eu sei muito bem que tem muitos aqui que evangelizam e fazem o negócio acontecer, e glória a Deus pela sua vida, a gente tem que aprender com pessoas assim. Mas na verdade o evangelismo é para todos, para todo mundo, do mesmo jeito que o Espírito Santo também está. E olha que você observa, a intenção de usar era extremamente boa, extremamente. A intenção dele, no coração dele, estava sendo fantástico. Sabe o que acontece? Muitas vezes o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, não pode entrar na mesa para negociação. O que precisa acontecer é vivermos aquilo que a palavra diz e ponto final. Vai doer? Vai. Vai ser um pouco difícil? Vai. Às vezes vai ser um pouco difícil? Vai ser diferente. Vai acontecer alguma coisa com você. Mas é o certo, porque é a palavra de Deus. E aí o que é interessante é que aquele que anda com Deus reflete a luz do semblante de Cristo sobre o mundo em trevas. A intensidade do seu andar com Deus determina a intensidade da luz refletida no mundo. Olha só como que é interessante. Se entrasse aqui no nosso culto hoje, pessoas completamente diferentes, de pecados diferentes, com situações da vida diferentes, qual é a minha e a sua reação? Qual é a minha e a sua reação de chegar uma pessoa aqui que pensa diferente do que eu e você, que vive uma vida completamente diferente de você, e daí, deixa entrar. O melhor lugar que essa pessoa podia estar é ouvir uma palavra de Deus, mas tá, agora ela peca, e daí? Não existe outro lugar melhor para estar a não ser ouvindo que Jesus a ama do jeitinho que ela é, e depois Deus vai lá com todo amor e carinho, e vai ajeitando, vai tirando, vai limpando, vai amando, Ele vai fazendo, e essa pessoa vai tendo testemunho, e Deus vai usando ela, usando ela, usando ela. O que vai acontecer? É uma nova criatura. Nós estamos esperando as pessoas ser santas para falar de Jesus. Você tem que entender uma coisa, muita gente não vai entender o jeito que você prega. Tem gente que não entende a Bíblia, e essa pessoa não está errada, e nem você é a pessoa certa. O que você tem que fazer? Fala de uma maneira diferente, simples, ganha o coração da pessoa. Se você quer ganhar uma pessoa para Jesus, que nunca ouviu de Jesus, e você já fica com a sua motivação de querer pregar a palavra de Deus, esquece, não vai acontecer nada. Por quê? A pessoa às vezes não confia em você, está com o pé atrás, não entende o que você está falando, não vai ter condição nenhuma dela aceitar a Cristo e ter uma nova vida. E aliás, uma coisa que nós mais esperamos é a seguinte: eu falo de Jesus, eu quero que a pessoa aceite Jesus ali na hora. Também não vai acontecer. Da mesma forma que houve um processo para você aceitar a Cristo, para você aprender ainda mais a palavra de Deus, isso vai acontecer com todo mundo. Se chega uma pessoa aqui com a família completamente estraçalhada, vem, entra aqui. Se tem uma pessoa na sua célula que trabalhou o dia inteiro, está fedida, está suja, entra, põe ela na melhor cadeira, dá uma água para ela, dá o lanche já antes, faça alguma coisa, ame essas pessoas. O que nós estamos fazendo é esperando que todo mundo esteja bonitinho, chorosinho, todo mundo entende aquilo que você fala, e se não entender, a pessoa é errada e você acerta. É aquilo que eu comecei a falar desde no começo, nitidez, orgulho espiritual. Galera, qual que é a diferença entre nós e as pessoas que às vezes estão na balada, estão se trocando agora, ou estão no barzinho enchendo a cara? A única diferença é, você entendeu que você é mais pecador primeiro do que ele. A única coisa que aconteceu é que você primeiro entendeu que você precisa do céu e do Espírito Santo, porque senão você não é nada. Eles só estão um pouco mais atrasados, só isso.
Além disso, não há diferença. E obviamente, hoje você desfruta de ser filho e filha. Glória a Deus por isso. E agora o que Deus mais quer fazer é com que você venha transformar, através do poder do Espírito Santo, a vida dessas pessoas. Observa como que está dentro da sua escola, na faculdade, no trabalho, aquilo que você tem feito. É simples. Olha como que você tem reagido quando a pessoa erra. Não, agora é preciso ouvir. Não, é porque eu já falei para ela 5 vezes e ela errou as 5 vezes. Ame 6 vezes. Não, é porque eu já falei várias vezes, ela não me entende, ela até me desrespeitou. Libera perdão e ama de novo. Jesus fez isso em todo o seu ministério de 3 anos. Até mesmo quando ele estava morrendo por mim e por você na cruz, ainda ele é zoado para o outro lá, ladrão que estava do outro lado da cruz junto com ele. O outro ele salvou, o outro não quis, mas ainda assim vai e zoa com a cara dele. Até ali para morrer, Jesus foi um cara amoroso. Uma coisa que é importante que você entenda: Jesus jamais vai passar a mão nos seus pecados. Jamais vai fazer, não filho, tudo bem, pode continuar fazendo. Isso não. A palavra de Deus, ela é única, ela não falha e ela é verdadeira, ontem, hoje e para sempre, amém ou não? Mas uma coisa que você precisa entender é que Deus vai sim, Jesus vai sim amar as pessoas. Então observa só, às vezes dentro da sua casa, observa só como você tem tratado às vezes os seus pais. Você sabia que o maior avivamento na vida de um jovem é dentro de casa, não é fora? Um jovem solteiro. Da mesma forma que o avivamento para o casado é dentro da família. O seu avivamento não tem que começar só nas ruas, ele precisa começar dentro da sua casa. Como que você tem tratado a sua mãe? Tratado o seu pai? Às vezes ele é o seu GE, a pessoa que precisa ouvir de Jesus. Como que você tem feito? Então observa só como que a nossa vida ela é tão maravilhosa, e a gente chegar aqui nos nossos cultos e ser preenchido de tanta coisa maravilhosa, mas precisa chegar uma hora, em várias horas que nós já tivemos esse ano, e essa é uma delas, de novo, desperta, porque da mesma forma que viver com Jesus é algo maravilhoso, é algo de alegria, é algo que a gente tem que se contentar todos os dias, é uma alegria que é indescritível, é sim, mas nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade não é só para mim, não é só para a pessoa que está do seu lado, é para você, e para Deus fazer com que você venha ouvir essa palavra, é porque Ele confia na sua capacidade de você falar de Jesus, evangelizar, de você amar as pessoas independente daquilo que elas façam por você e para você. Às vezes, sabe o que tem acontecido? Nós não temos evangelizado por causa de orgulho, porque aquela pessoa, já que ela fez algo ruim para mim, ela que se lasque, eu não vou lá atrás dela não. Não, porque ela fez isso para mim, aquilo outro, então eu não vou atrás dela não. Não, porque eu já falei e tudo mais, mas ela não quer ouvir. Vai atrás, liga, faça alguma coisa. Mas é lógico, como eu disse para você, tem equilíbrio quando eu estou falando isso. Não adianta nada você bater todo dia na porta da pessoa e encher o saco dela. O que vai acontecer? É um mau testemunho. Mas com certeza absoluta, você sendo uma pessoa que ora todos os dias, o Espírito Santo vai te dar a estratégia correta, todas as vezes, para você falar dele, para determinada pessoa que ele está te lembrando aí agora. Galera, o que tem faltado? Se aqui tem 800 pessoas, cadê o resto? Tirando aqueles que estão em outras igrejas, glória a Deus, ouvindo a palavra de Deus, maravilha. Somos uma grande equipe para Jesus, todas as igrejas de Marília evangélica, amém. Mas e os demais? Às vezes essas pessoas realmente passaram pelas suas mãos e ainda assim, literalmente não estão mais e passaram, não recebe mais uma ligação sua, não recebe uma mensagem sua, não recebe algo de amor seu e assim sucessivamente. Sabe por que não tomamos posicionamento de amar e sermos apaixonados pelas vidas como Jesus? É simples, nós não temos um coração ardente. Já observou como é ter um coração ardente como Moisés? E eu vou explicar sobre essa história.
Muitos não vivem uma paixão ardente pelo Espírito Santo, pois vivem de aparência e não conseguem tocar o coração de Deus. Sabe a razão disso? Podem jejuar, podem ter encontros de oração, que são as vigílias, se fazem parecer ótimos aparentemente, mas por dentro escondem corações desobedientes. O Senhor está mais preocupado com nossa submissão interior do que com nossa aparência exterior de cristãos. Deus prefere muito mais que você tenha 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração sendo uma pessoa desobediente. Do que vai adiantar você orar 5 horas todo dia na sua vida, do seu dia, você sai de lá, é uma pessoa desobediente, não leu mais a Bíblia, não vigia, não medita na palavra de noite, aí no outro dia que você vai orar de novo, não adianta nada. Não adianta nada. E se você estiver orando num tempo bom, que você acha suficiente, e não há nenhum tipo de frutos, alguma coisa está errada. Eu estou tentando despertar em você algo que às vezes muitas pessoas não vão fazer no seu particular, no tete a tete. É literalmente hoje você tirar um pouco de lado aquilo que você é bom e ver aonde que muitas vezes você está errando e você sabe que você precisa melhorar assim, para ontem. Tem muitos aqui, ou aqueles que podem estar me ouvindo em casa, que Deus está chamando, faz tempo, para o ministério, está chamando faz tempo para abrir a casa para uma célula, está chamando para sempre para ser líder de célula, e sabe o que está acontecendo? Não quero não. Não, isso não é para mim. Não, isso é muita coisa. Não dá. Sabe o que vai acontecer? Para que você encontrar Jesus, sabe o que ele vai falar assim para você? Não dá. E aí? Qual que é, principalmente, a nossa intenção do coração, quando Deus fala algo conosco e nós precisamos ter uma ação? O que o mundo tem dito? Nós estamos muito mais preocupados, e isso acontece muito. Eu vejo muita pessoa corajosa atrás de rede social. Muita gente consegue falar muita coisa. Tem muita gente que consegue compartilhar muita coisa. Tem muita gente que consegue falar de Jesus para várias pessoas no post do Facebook, mas não tem coragem de falar ao vivo com uma pessoa. Você consegue entender na onde que nós vamos parar se nós continuarmos, principalmente assim, influenciado por tecnologias? Se a gente for influenciado pelas redes sociais, pela internet, pelo aquilo que nós escutamos na TV e assim sucessivamente, na onde que nós vamos parar? Uma coisa ainda que nós ouvimos do nosso pastor Domingos, eu acho muito legal, ainda assim, porque a gente ouve bastante pregadores da internet, eu acho isso fantástico, eu acho uma ferramenta assim muito legal. Eu tenho certeza e acredito muito que tem muita gente que aceita Jesus, conhece Jesus, é curada, é liberta, só ouvindo na internet. Eu creio nisso, você crê ou não? Eu creio nesse negócio aí. Mas não há possibilidade de uma pessoa ser pastoreada por alguém assim. E às vezes nós temos muito mais dando ouvidos para as pessoas que estão na internet, e não é que elas estão erradas, muito pelo contrário. Estão completamente certas, estão proclamando a Jesus, que seja assim pelo menos. Mas às vezes, nós estamos muito mais sendo influenciados pelas pessoas que estão do outro lado da tela, do que aquelas que estão aqui, ao vivo e a cores. Nós estamos muito mais preocupados com aquele livro que nós lemos, do que aquilo que a nossa liderança pode passar para nós, questão de paixão por almas. Vamos amar as vidas, vamos fazer evangelismo e assim sucessivamente. É importante que a gente venha entender que ser ardente é uma coisa interessante. Nós somos a igreja de Cristo, somos representantes de Deus aqui na terra. E uma coisa que eu tenho convicção é de que Deus acenderá em nós um fogo intenso e contínuo de paixão por Ele, como nunca vimos antes. Deus provê a graça e nós buscamos o fogo. Ele não está voltado para uma igreja manchada e corrompida pelo mundo. Ele retornará para uma noiva pura, cujo coração queima com verdadeira santidade. A história de Moisés, diante da sarça ardente, nos mostra uma coisa
extraordinária de um coração ardente. Olha só, Êxodo 3, de 1 a 4, se for projetar por gentileza. Êxodo 3, de 1 a 4. Êxodo 3, de 1 a 4. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá, e verei esta maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Volta no versículo 13, por favor, e muda a versão, por gentileza. E uma das versões fala o seguinte, que Moisés quis ver de perto a sarça. E olha só como que é interessante. Moisés estava apacentando as ovelhas. E como você sabe da história que nós acabamos de ler, ele encontra a sarça completamente sendo consumida, pegando fogo, mas sem ser consumida. E olha só que interessante. Foi somente após Moisés ter se voltado para se aproximar da presença de Deus, que alguma coisa entre ele e Deus aconteceu. A partir do momento que Deus viu que Moisés deixou seu interesse pessoal de lado, e foi ao teu encontro, o Senhor o chamou para começar a revelar a sua palavra. Sabe uma coisa que é importante que a gente vai entender? Quem precisa se aproximar primeiro, nós ou Deus? Lá em Tiago 4:8 diz assim, aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Uma coisa que é interessante que você vai entender, Moisés, muitas vezes, em determinados momentos, passou várias situações com Deus, e nessa, é importante que você entenda o seguinte, muitas vezes, tem gente que só está vendo a sarça pegar fogo, tem gente que quer ver as coisas acontecendo diante de Deus, mas fica distante, mas aqueles que preferem ir até a sarça, Deus vai e responde. Coração ardente, o nosso coração ele precisa ser ardente pela palavra de Deus, por ainda mais de Deus. Enquanto não tivermos um coração ardente por Deus, nosso evangelismo e nossas palavras serão jogadas ao vento, e ninguém entenderá o que estamos querendo falar. Sabe o resultado disso? Pessoas perdidas, não sabendo para onde estão indo. É de uma igreja viva que nossa nação precisa. Precisamos de homens que se deixam gastar, homens que trabalhem, orem, vigiem, homens e mulheres que chorem pelas almas. Se queremos ganhar almas, nossa preguiça precisa ser substituída por grande e intenso fervor. E só assim seguiremos as pegadas do amado Jesus. Não há qualquer possibilidade, argumento para ganharmos vidas, a não ser a vida de joelhos, a vida de oração fervorosa, que batalha pelas almas perdidas. Deus espera e quer jovens cheios do fogo, e com certeza absoluta, Deus achou hoje, nesta noite, e esse jovem cheio do fogo é você, e com certeza absoluta, Deus vai te usar para evangelizar e ganhar muitas pessoas. Você tem que entender que Deus te ama muito. Essa palavra realmente não é para deixar você no sentido inconformado do jeito que você está, desse jeito mesmo que está, eu vou deixar assim, já ouvi essa palavra aí, e não, para deixar você inconformado. A pergunta é, como está a sua paixão pelas vidas? Fechamos essa série, e a única responsabilidade que eu e você nós temos a partir de agora, é ir lá fora, nas ruas, nos becos, nas empresas, nas escolas, nas faculdades, nos hospitais, aonde for, nós precisamos ganhar vidas. Isso você precisa entender. Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos.
Equipe de louvor. Gostaria que você pudesse deixar o Espírito Santo te lembrar dos dias de um coração ardente que você tinha por Ele e pelas pessoas. Era muito fácil você falar de Jesus antigamente. Era muito fácil você transmitir o amor de Jesus, principalmente quando às vezes a gente fala, alguém pisou no seu calo, mas ainda assim você transmitiu o amor de Jesus. Qual foi a última vez que você deu a sua própria vida por alguém e não desistiu dela até o final? Aliás, você também já agradeceu aquela pessoa que não desistiu de você e hoje você está aqui ouvindo uma palavra de Deus? Qual foi a última vez? Deus hoje está aqui para te capacitar e mudar o seu coração de amor por Ele, amor pelas vidas, e não ser mais como Uzá, não ser mais como Moisés, que esperava, ficou olhando a sarça arder e depois tomou uma atitude. Hoje é o dia de você tomar atitude, coração ardente, e deixar de lado uma vida fria, morna, sem sentido. Esse é o seu momento.